Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Glória a Deus. Com a paz do Senhor Jesus nós temos um bom dia. Amém? Ainda que ele não esteja tão bom, mas com a paz do Senhor tudo vai bem. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Antes ainda de entrar na ministração, eu gostaria de cantar uma música, uma canção, louvor ao Senhor. Amém? Porque o que nós mais precisamos é da presença desse Deus poderoso na nossa vida. O que mais nós precisamos é a presença dEle nos direcionando, nos conduzindo, nos fazendo triunfantes. E Ele está conosco nessa manhã, amém? Você crê nisso? Ele está presente nesse lugar, aleluia. E Ele é o nosso divino companheiro, porque Ele está presente na nossa caminhada, Ele está presente conosco, nos auxiliando, nos direcionando, e por isso nós estamos aqui nessa manhã. Aleluia. Essa canção é maravilhosa, né? Ela é uma oração. Quantas vezes a noite escura ela chega, a dificuldade ela chega, a sombra da noite se aproxima, as dificuldades, as tribulações, as adversidades. Mas se o Senhor Ele está conosco, Ele nos ajuda a passar por cada uma dessas dificuldades, por cada um desses problemas. O Senhor Ele está conosco. Porque o que mais nós precisamos é a presença de Deus. E é o tema dessa ministração nessa manhã. Eu vou falar sobre a presença de Deus. Nós estamos aqui por causa da presença de Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos a presença de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui porque nós desejamos a presença de Deus. Porque nós queremos que essa presença gloriosa, ela ande conosco todos os dias, ela esteja conosco todos os dias da nossa vida. Irmãos, a presença de Deus, ela é algo tão maravilhosa
que nós não podemos tratar a presença de Deus como algo comum. Nós não podemos tratar um congresso como esse como um dia comum. Ele não é um dia comum, ele é um dia especial. É um dia separado, é um dia preparado, é um dia em que muitos joelhos se dobraram na presença do Senhor. É um dia em que muitas lágrimas foram derramadas na presença do Senhor, que muitas lutas foram enfrentadas, para que pudesse chegar esse dia, para que a glória do Senhor pudesse assistir neste lugar, para que a glória do Senhor pudesse pairar sobre este lugar. Então a presença de Deus, ela não é algo comum. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Porque quando Deus está num lugar e quando nós damos a liberdade do Espírito Santo agir no lugar, Ele faz milagres, Ele faz coisas grandes. Quando nós nos acostumamos com algo, aquilo não se torna tão especial, porque nós acostumamos. Mas quando nós temos a expectativa no nosso coração, em que todas as vezes em que nós nos reunirmos como igreja do Senhor para buscar a presença de Deus, nós temos essa expectativa no nosso coração de que Deus vai fazer algo novo, Ele vai fazer algo novo. Porque o nosso Deus é Deus de coisas novas. O nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Nós nunca vamos beber da mesma água. Sempre vai ter algo novo vindo da presença do Senhor. E eu quero nesta manhã falar sobre a Arca da Aliança, sobre a presença de Deus, o que a Arca da Aliança representava. Eu quero nesta manhã pedir às crianças de quantos anos? De 3 a 6 anos, que possa já se direcionar ali para a sala de vocês, que vocês vão ter ali o momento de vocês. Não precisa correr, pode ir bem devagar. Vai tranquilo, que as tias já estão lá esperando por vocês. Deus também falará ao coração de vocês no nome de Jesus, amém? Irmãos, então nós vemos que a presença de Deus, ela é algo extraordinário, amém? Você crê nisso? E eu quero falar sobre isso nessa manhã, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em 1 Crônicas, capítulo de número 13. 1 Crônicas, capítulo de número 13, eu vou ler esse texto inteiro, para melhor entendimento nosso. Nós vamos ver aqui, o rei Davi, ele tem um desejo no coração dele, de levar a arca de volta a Jerusalém. Né? A arca do Senhor, por muito tempo, esteve ali em posse dos filisteus, foi levada por décadas pelos filisteus, e o rei Davi, então, ele entende que a presença de Deus era muito importante no meio deles. O rei Davi, a Bíblia declara que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha temor no coração. Mas nessa manhã, no discorrer dessa ministração, eu creio que o Espírito Santo, ele vai trazer algo no nosso coração, ele vai trazer algo novo, ele vai revelar algo novo no nosso coração. Irmãos, nós não podemos carregar a presença de Deus ou fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Para nós carregarmos a presença de Deus, para nós levarmos a Arca da Aliança, a palavra do Senhor diz que nós temos que nos santificar. Santificai hoje, preparai hoje, porque o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. A palavra do Senhor vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Existe uma forma, existe uma maneira pela qual nós devemos carregar a presença do Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. O Senhor nos pede alguns requisitos, o Senhor nos dá ordenança, nos dá leis, nos dá mandamentos, e esses mandamentos, eles precisam ser seguidos. Não adianta ter apenas uma boa intenção. A boa intenção, muitas vezes, ela não é válida diante de Deus se nós descumprimos um mandamento do Senhor, se nós descumprimos uma ordenança do Senhor. Nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, exatamente conforme a palavra de Deus diz.
E a Arca da Aliança, ela tinha uma maneira de ser carregada. Tinha uma forma de ser carregada. Não era de qualquer jeito. E nós vamos entender com esse texto aqui, 1 Crônicas capítulo 13, vamos ler. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e os sacerdotes e os levitas com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar em Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá, e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aió guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca. E morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Aleluia! Irmãos, eu li esse texto inteiro para melhor entendimento. Nós vemos aqui que o rei Davi, ele reúne, ele toma conselho com todos os capitães dos milhares e dos centos e todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: olha, vamos trazer a arca de volta. A arca está lá em terra estranha, em terra distante, nós precisamos da arca do Senhor aqui conosco. A arca não estava tão longe. Se nós formos olhar pelos estudos, a arca estava a cerca de 16 quilômetros deles. E eles então, Davi então toma conselho, e pareceu bem à congregação e pareceu bem ao povo trazer a arca de Deus de volta a Jerusalém. Só que algo que nos chama atenção nesse texto é que eles não prestaram atenção nos detalhes. Os detalhes que fazem toda a diferença. E um detalhe muito importante, que é o mandamento do Senhor. A arca de Deus, ela não deveria ser carregada num carro, ou numa carroça, ou em qualquer outra coisa. A arca do Senhor deveria de ser carregada nos ombros dos levitas. É por isso que ela tinha, essas hastes, essas 4 hastes. Foi feito isso por um propósito, porque a arca do Senhor, ela tinha que ser carregada no ombro dos levitas. Não era de qualquer pessoa. Eles precisavam de santificar. Eles eram separados para serviço do tabernáculo, para serviço da casa de Deus. Era algo específico que eles deviam fazer. E nós vemos então que esses jovens despreparados, eles então colocam essa arca num carro novo. E chega ali, à beira ali de um rio, os bois tropeçam. E os bois tropeçaram, eles tinham uma boa intenção no coração.
A Bíblia não fala que a intenção deles era má. Não fala sobre isso. A intenção deles foi má, não, os bois tropeçaram e ele estendeu a mão para ajudar. Só que havia um mandamento também sobre isso, que a arca não podia ser tocada diretamente. Não podia ser qualquer pessoa que tocasse na arca, porque qualquer pessoa estranha que tocasse morreria. Irmãos, a presença de Deus é algo sobrenatural. A presença de Deus, ela não é brincadeira. Hoje nós vemos muitos cristãos tratando a presença de Deus como algo banal, como uma brincadeira. Ah, Deus está presente no lugar, ok, amém, está escrito. Muitas pessoas entendem que a presença de Deus, ela está no lugar porque está escrito, porque a palavra de Deus diz que está ali, então tudo bem, Deus está presente ali naquele lugar. Mas se Deus ele está presente num lugar, aquele lugar se torna diferente. Aquele lugar não é um lugar comum. Não é um lugar de nós nos portarmos de qualquer maneira, de nós fazermos qualquer coisa. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver como que estão as nossas vestes. Os sacerdotes, eles precisavam de se vestir a caráter. Eles usavam uma estola sacerdotal de linho fino. A roupa deles era adequada para entrar diante da presença do Senhor. Eles não podiam entrar de qualquer maneira. Eles tinham que se lavar, eles tinham que se purificar. Hoje nós sabemos que nós somos lavados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele tem nos lavado com a palavra. Nós recebemos a lavagem pela palavra. Mas no Antigo Testamento, eles tinham que realmente se lavar mesmo. Eles se lavavam fisicamente, representando a pureza. E eles então vestiam aquela roupa sacerdotal para que eles pudessem entrar na presença do Senhor e prestar sacrifícios. Porque se entrasse uma pessoa estranha, morreria. A intenção deles era muito boa: levar a presença de Deus de volta a Jerusalém. Porque eles entendiam que a presença de Deus era importante. Mas tinha uma maneira certa de carregar. O que eu quero dizer com isso nessa manhã? Eu quero dizer com isso nessa manhã, irmãos, que nós estamos vivendo hoje no século, em pleno século 21, no ano de 2023, muitas coisas se renovaram, muitas coisas se modificaram, muitas coisas se modernizaram. Mas tem uma coisa que não mudou: a palavra de Deus. Ele continua sendo santo e Ele continua zelando pela tua palavra. Ele não mudou a palavra dele. Ainda nos dias de hoje, no ano de 2023, é necessário que nós venhamos nos purificar, que nós venhamos nos santificar. Para nós hoje carregarmos a arca da aliança nos nossos ombros, nós precisamos entrar diante do Santo dos Santos com vestes sacerdotais, com vestes santas. Nós precisamos purificar de todo o nosso pecado. Nós precisamos nos limpar da contaminação deste mundo. Por que nós vemos hoje uma banalização tão grande com relação ao Evangelho? Um escândalo tão grande no meio evangélico, porque as pessoas elas não têm se preocupado com a santidade, com a pureza. Têm levado uma vida de qualquer maneira. Entende-se que pode carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Ah, eu sou evangélico, eu estou carregando a presença de Deus. Será que está mesmo carregando a presença de Deus? Ou será que nós estamos apenas tendo um nome, ou uma fachada, ou uma máscara de cristãos, mas quando na verdade nós não estamos agindo em conformidade com a palavra? Porque hoje nós entendemos assim, não, Deus hoje não mata, né? Não é como no Antigo Testamento. A palavra do Senhor vai dizer ali que imediatamente Uzá foi ferido e ele morreu ali, naquele lugar. Davi temeu, Davi se entristeceu e ele disse: como vou levar a arca de Deus? Ele tinha se esquecido da lei do Senhor. Ele tinha se esquecido do mandamento do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós nos esquecemos da lei do Senhor?
Quantas vezes nós esquecemos do mandamento que Deus já nos deu e nós queremos trazer um novo mandamento? Nós queremos trazer uma nova lei. Não existe uma nova lei, não existe um mandamento novo. O mandamento é esse que está escrito na palavra e nós precisamos segui-lo. A palavra do Senhor diz que eu tenho que seguir, eu não posso olhar nem para a direita e nem para a esquerda, eu tenho que olhar para esse mandamento, eu tenho que seguir essa regra, essa palavra. Davi então temeu naquele momento, e ele disse: como que eu vou levar a arca de Deus? E ele então deixa aquela arca na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. Quem já ministrou casa de paz aí? Eu tenho certeza que você já ministrou muito sobre isso, sobre a Arca da Aliança. Não é verdade? A Arca da Aliança ficou por 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia vai dizer que ele foi tremendamente abençoado. Tudo que ele colocava a mão prosperava. E as pessoas começaram a ver a prosperidade de Deus na casa de Obed-edom. Irmãos, quando Deus ele se faz presente na nossa vida, quando Deus atua na nossa vida, as pessoas veem a diferença em nós. É visível a manifestação da presença de Deus, o agir de Deus na vida daquele que realmente carrega a presença de Deus com responsabilidade. A pessoa que ela leva a presença de Deus com responsabilidade, que ela carrega a Arca da Aliança nos ombros, a vida dela é transformada, o ministério dela é próspero, a família dela é abençoada, os negócios dela é abençoado, a vida pessoal dela é abençoada. Ela é uma pessoa bem resolvida, espiritualmente, mentalmente. Em todas as áreas da nossa vida nós somos abençoados, porque a bênção do Senhor vem sobre nós e nos alcança. Porque nós estamos fazendo conforme a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que esse homem, ele tocou na presença de Deus e ele estava despreparado. E ele morreu naquele lugar. Irmãos, a arca de Deus ficou por 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. Pensa você servindo a Deus por 20 anos dentro da igreja. E você não vê nada acontecendo. 20 anos vindo nos cultos. 20 anos participando do ministério de louvor. 20 anos fazendo as coisas para Deus. Porque muita gente entende que fazer coisa para Deus está agradando ao Senhor. Deus não quer que nós façamos coisas para Ele. Deus quer que nós obedeçamos a palavra dEle. Não adianta fazer coisa para Deus. As coisas não glorificam o nome do Senhor. Mas obedecer ao Senhor e ser um ganhador de almas, isso glorifica o Senhor. Isso exalta o nome do Senhor. 20 anos aquela arca ficou ali, na casa de Abinadab. Os filhos de Abinadab em volta daquela arca. Para eles talvez era só uma caixa bonita, né, com os querubins, revestida de ouro, maravilhosa. Quem sabe eles cresceram ali em volta e até brincavam em volta daquilo ali, sem entender a presença de Deus. Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor e nós não entendemos a presença de Deus? A Arca da Aliança está aqui, presente. Não representado hoje por uma caixa. Não. Representado por mim e por você. Porque a Bíblia vai dizer que hoje nós somos o quê? O que nós somos? O santuário do Deus Altíssimo. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e nós não compreendemos a presença de Deus no local. Nós não entendemos a magnitude, a presença gloriosa do Senhor naquele lugar. E muitas vezes nós ficamos indiferentes. Muitas vezes nós não manifestamos nenhuma reação diante da presença do Senhor. Nós ficamos ali inerte. Nós ficamos aquém, nós ficamos longe, nós ficamos distante, indiferentes do que Deus está fazendo.
Irmãos, quando nós nos decidimos sair da nossa casa para estar aqui na casa do Senhor, nós temos que entender que nós viemos aqui para dar o nosso melhor, para levantarmos as nossas mãos, para glorificar o nome do Senhor, para louvar o Senhor, para adorar, para extravasar na presença do Senhor, para dançar na presença do Senhor. Todos que têm fôlego de vida, louve ao Senhor. Outro dia eu estava falando com meu esposo, assistindo uma ministração, e falando com ele assim, olha, o ser humano, ele é o ser mais desprezível que existe na face da terra. E é verdade mesmo, porque sem Jesus nós não somos nada. Éramos pobres, pecadores, estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Jesus foi lá e nos resgatou do lamaçal do pecado, nos purificou, nos deu vestes novas, e além disso ainda colocou a presença dele habitando dentro de nós, e fez de nós instrumentos na casa dele. E eu falava com ele assim, o ser humano é o ser mais desprezível que existe. Olha para você ver, num culto como esse, as pessoas estão se derramando diante da presença do Senhor, adorando, outros estão lá sentados de braço cruzado, olhando para um lado, para o outro, sem entender o que está acontecendo. Talvez como os filhos de Abinadab, 20 anos com a Arca da Aliança presente em sua casa, e eles ainda não tinham compreendido a lei do Senhor. E eles tinham se esquecido da lei do Senhor. Uma lei que já tinha dado há 400 anos atrás, que Deus já tinha dado a Moisés, que a arca deveria ser carregada nos ombros pelos levitas, tinha que se purificar, tinha que se santificar. E eles estavam ali com a presença de Deus e eles não valorizaram a presença de Deus. Eles não compreenderam que aquilo ali era o santo dos santos, era o santíssimo, era a glória de Deus, era o Deus todo-poderoso que deu vitória aos seus antepassados, porque quando eles saíam para a guerra, quando eles saíam, Deus estava com eles. A nuvem pairava sobre aquele povo e eles não saíam sem a presença de Deus. Por que muitas vezes nós esquecemos, irmãos, das coisas que Deus fala? Por que muitas vezes nós esquecemos da lei do Senhor? Porque nós nos enchemos de tantas coisas, porque muitas vezes nós nos contaminamos com as coisas deste mundo e nós esquecemos que Deus, Ele é um Deus justo e que Ele zela pela Tua palavra. Ele não vai mudar por causa de mim e de você. A palavra dele, Ele cumpre à risca. A boa intenção de usar não adiantou, não resolveu nada, porque a ira do Senhor se acendeu contra ele, e ele foi morto naquele lugar. Então eles deixam ali a Arca da Aliança, na casa de Obed-edom, e aquele homem foi abençoado. E Davi prossegue com sua vida, o reinado dele é confirmado, Davi tem mais filhos, e Davi cresce, e Davi se torna um rei poderoso. E lá no capítulo 15, se você abrir aí a sua Bíblia, no capítulo 15, capítulo 15 de 1 Crônicas, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: fez também Davi, eu vou ler o versículo 12, melhor, o 12 e o 13, então vai ficar muito longo o texto. E disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos filhos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que porquanto o primeiro, vós assim o não fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo as ordenanças, ou segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aonde? Aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. Aí nós vemos aqui no capítulo 15 que o rei Davi, ele busca então pelas ordenanças do Senhor.
E ele, buscando pelas ordenanças do Senhor, ele chama novamente ali os príncipes, ele chama novamente os chefes, chama ali novamente o sacerdote e diz para ele assim: olha, vós sois os chefes, os cabeças entre o povo. Santificai a vós e os vossos filhos para trazer a arca do Senhor. Porque naquele dia lá, vocês não fizeram isso, vocês não se santificaram. Vocês não procuraram fazer conforme as ordenanças. E por isso aconteceu aquela catástrofe. Mas agora nós vamos fazer da forma correta. Agora nós vamos nos santificar. Agora nós vamos nos purificar. E agora os sacerdotes, os levitas vão trazer a arca do Senhor nos ombros. E a Bíblia vai dizer que aí novamente eles fazem isso. Traz novamente, né? Eles trazem ali a arca de Deus para Jerusalém, e eles dançam, e eles se alegram na presença do Senhor, e eles cantam, e até o próprio rei Davi se veste ali, né, de uma estola sacerdotal, e dança na presença do Senhor, porque ele fez da forma correta. Mas nós vemos lá no capítulo 13, que da mesma maneira, eles dançaram, eles tocaram, eles cantaram, tocaram todo tipo de instrumento, mas não fez conforme a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos num congresso de louvor e adoração. Eu sempre falo com o pessoal do louvor, falo assim: olha, é importante nós ensaiarmos? Sim, é muito importante. Porque a palavra do Senhor diz que quem toca, que toque bem. Quem canta, que cante bem. E nós precisamos fazer o melhor para o Senhor. Mas o mais importante na nossa vida, como ministério de louvor, é nos santificar e nos purificar, porque nós estamos prestando um serviço no altar do Senhor. Nós estamos aqui para servir a Deus e para servir a igreja, e para isso nós precisamos estar em santidade, nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus, para que a glória do Senhor venha sobre este lugar e para que os milagres do Senhor aconteçam no nosso meio. Irmãos, para nós carregarmos a presença de Deus, nós precisamos pagar um preço. A gente usa, né, essa expressão, pagar um preço. Pagar um preço no quê? No quesito de se santificar, de se purificar, de renunciar às coisas deste mundo, de não emprestar os nossos ouvidos às falácias deste mundo, os lixos que o mundo oferece no dia de hoje. Porque os nossos ouvidos não são lixeira para ficar ouvindo todo quanto é tipo de lixo. Depois, como que nós vamos adorar o Senhor? Como que nós vamos prestar um serviço na casa de Deus, se nós estamos cheios de tantas coisas ruins deste mundo? Nós precisamos nos purificar. A palavra do Senhor, se você abrir aí, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Abra aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Os irmãos estão entendendo? Amém? Aleluia! 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Aleluia. Ô, gente, aqui em cima faz um calor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Em algumas partes só da nossa vida? Em toda a maneira de viver. Toda a maneira de viver. Todo o nosso andar, todo o nosso proceder, tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Eu gostaria que você abrisse também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 7. Ô Johnny, você podia pegar um copo para mim, fazendo um favor? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 7, vai nos dizer assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Irmãos, Deus não nos chamou para nos contaminarmos com as coisas deste mundo. Deus não nos chamou para vivermos sujo, mas Deus nos chamou para santificar a nossa alma, santificar o nosso corpo, santificar o nosso espírito, toda a nossa maneira de viver.
Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou com um propósito. Qual o propósito? Fazer a obra do Senhor. Cumprir com a palavra de Deus. Todos nós somos missionários nesta terra. Todos nós temos uma missão. O missionário fala de missão. Que missão é essa? A minha missão é pregar o Evangelho. Até que Jesus volte. Essa é a missão. Outro dia alguém me convidou para ir ministrar numa igreja e a pessoa me perguntou assim: o que você é? Pastora, missionária ou o que você é? Qual o seu cargo? Eu respondi para ela e disse assim: a minha função é ser missionária. Eu tenho uma função. E a minha função é ser missionária. É pregar a palavra e ganhar as almas para o Senhor. Inclusive você também é uma missionária. Porque todos nós fomos chamados para fazer missão. Todos nós fomos chamados para pregar um evangelho. Eu não preciso de um título sobre a minha vida para eu poder fazer a obra do Senhor. Eu preciso entender o chamado de Deus. Nós precisamos disso, irmãos, entender o chamado de Deus. Hoje nós não temos essa caixa aí para carregar da Arca da Aliança. Mas o Senhor Jesus nos impôs sobre os nossos ombros: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Então hoje quem carrega a Arca da Aliança somos eu e você. Você hoje é o sacerdote levita que carrega a Arca da Aliança nos seus ombros. Você tem uma responsabilidade muito grande sobre essa terra. Aonde você pisa, aonde você vai, você está representando a presença de Deus. Você já parou para pensar nisso? A responsabilidade grande que nós temos? A função grande que nós temos nessa terra de representar Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus aqui nesta terra. Gente, embaixador representa um país. A função de um embaixador é ele intermediar um país e o outro. Ele fala acerca daquele país, ele negocia acerca daquele país. E nós estamos aqui para representar o céu. Nós estamos aqui falando de um país, de uma pátria, que é a pátria celestial. Então nós estamos aqui mostrando para as pessoas que nós vamos morar em uma cidade, que essa cidade é santa. E que para entrar nessa cidade, nós precisamos também ser santos. Sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Deus não nos chamou para a imundície, mas Deus nos chamou para a santificação. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos chamou para sermos santos. Romanos capítulo 12, versículo de número 1, é um texto que nós conhecemos muito. Nós citamos ele muito. Eu aprendi esse texto lá na escola de crescimento cristão, quando eu converti com o pastor Dimas, e eu nunca mais esqueci. Foi o segundo versículo que eu aprendi, porque o primeiro foi João 3,16, que eu acredito que a maioria dos convertidos, quando converte, é o primeiro versículo que aprende, João 3,16. E depois eu aprendi Romanos 12,1. A palavra vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos. Olha só, o escritor de Hebreus estava dizendo: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como? Lê lá. Como? Que é o nosso culto racional. Nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não, mas Deus quer só o coração. Deus gosta demais de coração. Quando eu era criança, eu era apaixonada pelo coração do porco. Brigava com todo mundo para comer o coração. E às vezes nós achamos que Deus é assim também. Deus só quer o coração. O corpo não tem problema. O corpo você pode andar de qualquer maneira. Você pode se vestir de qualquer maneira. Você pode se comportar de qualquer maneira. Você pode falar de qualquer maneira, que não tem importância. Porque Deus só quer o meu coração. Deus está olhando o meu coração. Então o meu corpo pode ser de qualquer jeito.
Mas o interessante é que a palavra de Deus vai dizer ali, ó, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, um cristão na face da terra, ele se comporta com o seu corpo em santidade. Ele se comporta com a sua fala em santidade, com as suas ações em santidade. E aí o versículo 2 vem dizendo que depois que nós fizermos isso, nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que transformar pela renovação do nosso entendimento. O nosso entendimento, ele precisa ser renovado através da palavra de Deus. Deus renova tudo em nós. Deus transforma tudo em nós. E a palavra de Deus vai dizer que nós somos uma nova criatura. Não é isso que está escrito? Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas? E eis que tudo se fez novo. Mas por que muitas vezes nós andamos nas coisas velhas? Por que muitas vezes nós queremos trazer a imundície de volta para o nosso contexto cristão? Por que muitas vezes nós queremos novamente ressuscitar o velho homem e trazer de volta aquela sujeira, toda aquela imundície para a nossa vida, sendo que a palavra do Senhor diz que eu tenho que andar em santidade, que eu tenho que me revestir do novo, que eu tenho que me purificar, eu tenho que me santificar através da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí também, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1. Aleluia. 2 Coríntios 7, 1. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1, vai nos dizer assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície. Do quê? Da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quais promessas nós temos, irmãos? Você se lembra da promessa? Que promessas são essas que Deus nos fez? E aí ele vem dizendo assim, ó, nós que temos as promessas, nos purifiquemos, nos santifiquemos e aperfeiçoemos no temor do Senhor. A santificação, ela é aperfeiçoada dia após dia. Você acorda hoje, você é melhor do que você foi ontem, porque o dia de ontem passou, mas o dia de hoje nós temos ele. Aí eu preciso me santificar hoje, eu preciso me aperfeiçoar hoje. Eu preciso vigiar hoje. Eu preciso entender que eu sou um sacerdote, que eu carrego a arca da aliança hoje. Que eu saio para as ruas da cidade hoje. Que eu estou lá na fábrica, eu estou lá no escritório, eu estou lá no meu trabalho hoje. E que eu estou carregando a presença de Deus. Então, onde você estiver, meu querido, você é um sacerdote do Senhor. Não precisa você estar num altar, não precisa você estar aqui, no templo. Não, em todos os lugares que nós andamos, a presença do Senhor está conosco. Está em nós, dentro de nós. Como que um Deus tão grande habita dentro de nós? Como que um Deus tão majestoso, Criador dos céus e da terra, escolheu eu e você, imperfeitos, falhos, para habitar dentro de nós? Mas sabe por que Ele nos escolheu imperfeitos e falhos? É porque Ele quer nos fazer perfeitos. É porque Ele quer nos santificar. Não é por méritos nossos, mas é através da palavra de Deus. Irmãos, nós pregamos quem faz o milagre é o Senhor. Nós pregamos quem liberta é Ele. Quem transforma é Ele. Nós somos apenas um instrumento santificado que Deus está usando. Mas esse instrumento precisa ser santificado. A palavra do Senhor vai dizer que todos os utensílios da casa do Senhor eram santos.
santificados, ou seja, eles eram santificados para a obra do ministério. E nós também somos santificados para a obra do ministério. Santificai-vos para a obra do ministério. Para fazer a obra do Senhor, nós precisamos ser santos. Aleluia. Hebreus capítulo 12, abra aí a sua Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Glória a Deus. Tem umas crianças boas de Bíblia aí, viu, gente? Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, vai nos dizer assim: segue. Não é isso que está escrito? Não é isso, pastor Dimas? Segue. É segue ou seguir? Hã? Segue, não é? Eu estou repetindo, é para poder. Segue. Segue. Esse verbo está como? Você sabe aí conjugar esse verbo? Imperativo. Segue a paz com todos. E o que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não, mas Deus só quer o coração. Deus não quer meu corpo. Deus só quer meu coração, pastor Wesley. Mas a palavra do Senhor vai dizer: segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, Dani, mas é impossível ter paz com todas as pessoas. Tem gente que é difícil de lidar, é carne de pescoço, é complicado. Mas a palavra do Senhor diz: segue a paz com todos. E a santificação. No que depender de você, tenha paz com todos. Não fica preocupado com o que o outro está fazendo, não. Se o outro não quiser, você quer. Deus chamou você. Às vezes a gente fica preocupado com o que o outro está fazendo. Ah, mas fulano está fazendo assim. Mas e você? Por que você está olhando para o erro do outro e não olha para você? De que forma você está carregando a presença de Deus? Com responsabilidade? Está seguindo a paz com todas as pessoas? Ou está olhando de cara feia para alguns? Olha torto para alguns? Criança, né, quando está na escola, fica ali de mal com o coleguinha. Não vou conversar mais com você. Até de tarde eu não converso mais com você. Deixei de ser seu amigo. Às vezes a gente fazia isso quando criança. E muitos cristãos hoje velhos querem fazer isso. Querem ficar de mal com as pessoas. E deixam de seguir a paz. Quando a palavra do Senhor nos ordena: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não nos encontraremos com o Senhor se nós não estivermos em santidade. Ninguém verá a face do Senhor se não andar em santidade. Santidade tem que ser a nossa palavra rema todos os anos, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Santificação, santificação. Nós vamos ver no contexto bíblico aqui, em todo o tempo, no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus sempre chamando o povo para se santificar, para se purificar, para tirar do meio deles ali os deuses estranhos. Porque o povo tinha muitos deuses estranhos, tinha muita idolatria. Eles tinham ali a Arca da Aliança junto com eles. Tinha ali a Arca da Aliança, 20 anos ali, gente, naquela casa. Mas eles serviam outros deuses. Serviam a Baalim, serviam a Astarotes e tantos outros deuses. Eles se contaminavam com as coisas do mundo, com a presença de Deus ali. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? A presença de Deus está aqui. E quantas vezes nós nos contaminamos com as coisas do mundo? A presença de Deus está bem aqui. Mas quantas pessoas resolvem e tomam a decisão de servir a Astarotes, servir aos Baalins, servir os deuses estranhos? Quantos cristãos hoje estão criando idolatrias dentro do seu coração, criando deuses? Hoje o dinheiro tem sido um Deus terrível na vida das pessoas.
As pessoas, elas estão deixando de buscar a Deus por causa do dinheiro, por causa de posição, por causa de fama. Quantas pessoas, elas se afastam da casa de Deus porque elas não têm tempo mais de buscar a Deus. Elas não têm tempo de buscar a presença do Senhor. Não, eu vou ao culto só ao domingo, porque durante a semana eu tenho que trabalhar muito. Porque eu preciso de ganhar dinheiro, eu preciso de ficar rico. E a palavra do Senhor vai dizer que quantos se perderam por causa disso. É o dinheiro que é o problema? Não, o dinheiro é muito bom. É ou não é? Para realizar esse congresso, nós precisamos de dinheiro. Aquele café da manhã ali foi comprado com dinheiro. Muitos irmãos ofertaram, mas para eles ofertarem, eles precisaram de dinheiro. Os irmãos que estão trabalhando, eles ofertaram. A roupa que você está vestida, precisou de dinheiro para comprar. Mas Jesus vai dizer para nós não andarmos preocupados com essas coisas. Por que você está preocupado com o que comer, com o que vestir? São os gentios que fazem essas coisas. Ele estava dizendo assim, olha, são aqueles que não conhecem a Deus que fazem essas coisas. Mas aqueles que carregam a presença de Deus, aqueles que são sacerdotes, aqueles que são nação santa, povo eleito, ele não se preocupa com isso não. Porque ele sabe que Deus supre a necessidade dele. Ele sabe que se ele cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das coisas dele. Ele sabe que se ele buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que as demais coisas são essas? Tudo que você pensar. A Bíblia vai dizer que ele acrescenta riquezas, bens, fazendas. Tudo isso Deus acrescenta. Só que às vezes nós invertemos. E nós deixamos de carregar a presença de Deus nos ombros. Para carregar muitas vezes a ocupação com essas coisas do mundo. E nós nos tornamos assim, sabe? Angustiados, enfadados. Sabe? Nós ficamos ansiosos, porque essas coisas trazem ansiedade dentro do nosso coração. Porque o ser humano, ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Se ele compra algo e ele vê algo mais bonito do que aquele que ele comprou, o coração dele já começa a almejar aquele algo mais bonito. Isso é natural do ser humano. Isso é do homem. Mas nós precisamos, sabe, mortificar essas coisas. E entender que Deus nos chamou para carregar a arca dele. Deus nos chamou para carregar a presença dele nesta terra. E para isso a palavra do Senhor vai nos dizer, Jesus vai dizer, olha, renuncia tudo quanto tens. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Servir ao Senhor é uma renúncia diária. Nós precisamos nos entregar todos os dias para o Senhor. E deixar Ele conduzir a nossa vida. E deixar Ele ser o condutor da nossa vida. Então a palavra do Senhor vai dizer aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14, para nós seguirmos a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra, no hebraico ali, santidade, significa separar ou tornar-se santo. Você se separa para algo específico. Os levitas, eles eram de uma família específica. Eles eram separados para um serviço específico. Tinha uma função específica. Hoje nós não estamos na dispensação da lei. Nós estamos na dispensação da graça. Mas assim também Deus nos separou e nos santificou para um propósito, que é fazer a obra dele. Não é diferente. Só não existe essa separação dos sacerdotes, dos levitas, porque hoje todos nós somos sacerdotes reais. Aleluia! Todos nós, a igreja do Senhor,
ela é a nação santa, ela é o povo escolhido. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que a santidade, ela não é algo que nós temos que acrescentar na nossa vida. Eu não acrescento a santidade na minha vida como eu acrescento um ingrediente para um bolo. A santidade, ela faz parte do contexto da minha vida. Entendeu? Ela está misturada comigo. Ou eu misturada nela, vamos colocar assim, né? É uma junção, porque Deus está habitando dentro de mim. Então hoje não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo diz, e a vida que eu agora vivo, eu vivo como? Na fé de quem? Do Filho de Deus. Eu vou deixando para trás essas coisas e vou seguindo para o alvo. Vou seguindo adiante. E não vou me preocupando com as coisas que estão ficando para trás. Irmãos, eu sei que nós estamos vivendo em dias muito difíceis. Jesus já falou sobre isso. Jesus falou que os dias são maus. Mas não é porque os dias são maus que Ele vai nos dar brecha e legalidade para pecar. Que nós temos desculpa para poder pecar contra Deus. Porque quando nós pecamos contra Deus, a presença de Deus vai embora da nossa vida. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. A presença de Deus se afasta de nós. Cria-se uma barreira entre nós e Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus não nos ouve mais por causa do pecado. Porque Ele é surdo? Não. Está escrito lá em Isaías 59. Ele não é surdo. A mão dele não está encolhida. Mas o meu pecado faz divisão entre mim e o meu Deus. O pecado de Uzá, ali naquele momento, fez divisão entre ele e a presença de Deus. Foi algo tão grave, foi algo tão terrível, que imediatamente ele morreu naquele lugar. E hoje, irmãos, nós entendemos que nós podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Pessoas não se santificam, pessoas não buscam em oração, as pessoas não leem mais a palavra, não tem mais tempo para poder ler a Bíblia. Se tornou algo assim muito difícil de fazer, cansativo. E elas entendem que vão fazer a obra do Senhor desse jeito. O interessante é que Moisés, ele diz assim, olha, se a tua presença não for comigo, Senhor, não vou não. Eu preciso é do Senhor. Ah, irmãos, conhecimento intelectual, curso de teologia, bacharel em teologia, doutorado, se não tiver a presença de Deus, nada adianta. Nada adianta. Nada. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Imagina a presença de Deus ganhando uma guerra, só porque eles obedeceram um mandamento. Só porque eles rodearam a cidade. Exatamente conforme Deus falou. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, sétimo dia. E aquela obediência, aquele louvor subiu ao trono de Deus. E Deus então ganha aquela guerra. E dá vitória a Josafá. Senaqueribe, um rei terrível, um rei que era perverso, e que todos os povos tinham medo dele, porque ele assolava, ele destruía. E ele se levanta contra o povo de Deus. Não se levanta? Mas a oração de um homem fez toda a diferença.
ele chega diante do altar do Senhor. Ele chega dentro da casa de Deus. E ele diz assim: olha, Senhor, olha a afronta do rei Senaqueribe. Jesus. Aleluia, Jesus. Senaqueribe então envia aquela carta ao rei Ezequias, dizendo: olha, quem é o Deus que vai salvar vocês? Quem é o Deus de vocês para fazer alguma coisa? E o rei entra na casa de Deus. Diz a Bíblia que ele entra na casa de Deus com aquela carta na mão. E ele apresenta para aquele que pode todas as coisas. Olha, Senhor, olha aí a afronta. A Bíblia vai dizer que Deus levanta o profeta e diz para ele assim: olha, Deus ouviu a sua oração. Pode ficar tranquilo. Ai, irmãos, essa palavra, ela ecoa dentro do meu coração de saber que Deus, Ele ouve uma oração. Quantas vezes nós temos momentos difíceis na nossa vida. Às vezes as pessoas, elas procuram escape em tantos lugares. Elas procuram refúgio em tantos lugares, e a gente só precisa chegar diante de Deus e apresentar para Deus, colocar diante daquele que pode resolver. A Bíblia vai dizer que em uma noite Deus envia um anjo, só um. Às vezes a gente fica esperando um exército, né? Um grande exército para fazer alguma coisa. Ah, o irmão fulano vai fazer algo por mim. Deus envia um anjo, em uma noite, no arraial dos assírios. 185 mil soldados, abatidos, mortos por um anjo. Quando eu medito nessa palavra, eu penso assim: agora imagina o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, e que criou os anjos. Se um anjo mata 185 mil homens, imagina Deus. O que é difícil para Deus? Só, irmãos, que nós esquecemos que a presença de Deus é gloriosa. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você está como os filhos de Abinadab. Está com a presença de Deus com você. E considerando ela como algo comum. Entenda isso, a presença de Deus não é algo comum. Um Deus que envia um anjo e destrói um exército de 185 mil homens. Como que um Deus desse é comum? Como que nós podemos nos comportar de qualquer maneira diante de um Deus desse? Eu preciso me achegar com todo cuidado diante de Deus. Eu tenho que reconhecer que eu sou pó, que eu não sou nada sem Ele. Deus tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, a carregar a Tua presença. Me ajuda, Senhor, a fazer a Tua obra com diligência. Me aperfeiçoa no temor do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ser aperfeiçoados. Às vezes nós entendemos que já somos perfeitos demais. O próprio apóstolo Paulo diz assim: não é que eu já alcancei a perfeição.
Mas eu estou buscando por isso. Eu estou me esforçando por isso. Mas quantos estão como aquele menininho atravessado na cama, achando que está muito grande? Quando na verdade você não cresceu, foi coisa nenhuma, você atravessou no meio do caminho. Irmãos, deixa eu falar algo com vocês. Crescimento na vida cristã não é assim, é assim. É para baixo. Que primeiro precisa crescer as nossas raízes. É como o cedro do Líbano. Por que fala do cedro do Líbano? Fala de uma planta resistente. Fala do perfume do cedro, da sombra dele ali abrigando os viajantes que andavam pelo caminho. É disso que fala. Aleluia. Irmãos, o cedro do Líbano, diz o estudo, se você pesquisar, ele está com apenas 4 centímetros de tamanho, exteriormente, mas interiormente a sua raiz já está com 1,5 metro. Fala de sustentação. E às vezes na nossa vida cristã nós entendemos que nós já estamos muito grandes, mas a raiz está pequenininha. O primeiro vendaval que vem, vai embora. A primeira tempestade que vem, a pessoa está largando o barco, abandonando o caminho, saindo da presença de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, gente. A presença de Deus é algo extraordinário. A presença de Deus transforma a vida da gente, a presença de Deus impacta a vida da gente. A presença de Deus, ela cria, sabe? Ela faz ali um tsunami dentro da gente, não tem como ser a mesma pessoa mais. É impossível alguém que tem um encontro com a presença de Deus continuar da mesma maneira. É impossível. A pessoa que ela ainda vive pecando, que ela vive ainda, sabe, vivendo na impureza, ela não teve um encontro com a graça. Ela não conhece a presença de Deus. O Paulo, quando ele teve um encontro com a presença de Deus, foi algo tão glorioso, que ele ficou cego. 3 dias, cego. E quando Deus devolve a visão para ele, ele entendeu. Eu tive um encontro com a presença de Deus. Hoje eu sou diferente. Eu era um perseguidor, mas agora eu serei perseguido pelo Evangelho. Irmãos, a presença de Deus é algo sobrenatural. A presença de Deus, ela não é brincadeira. A presença de Deus, nós precisamos tremer diante dela, parar diante dela, estejais quieto diante da presença de Deus. Estejais atento diante da presença de Deus, porque na presença de Deus, milagres acontecem. Milagres acontecem. As pessoas entram muitas vezes por aquela porta ali, e saem da mesma maneira, porque ele não compreendeu a presença de Deus. Ele não valorizou a presença de Deus. Ele coloca a expectativa dele no homem. Ele coloca a expectativa dele no pastor fulano que vai pregar. Não é o pastor fulano que vai pregar.
É Deus que vai falar. É Deus. Eu estou aqui por causa da presença de Deus. É só por isso. Irmãos, o Congresso da Família foi que mês, pastor Kleber? Julho. O tema desse congresso, do Congresso de Louvor, Deus confirmou no meu coração no Congresso da Família. Não lembro qual ministração que estava sendo, mas foi algo sobrenatural, o Congresso da Família. Quem esteve aqui sabe que foi tremendo, foi maravilhoso. Deus tratou muito conosco, falou muito aos nossos corações. E naquele congresso, Deus trouxe ao meu coração o tema desse congresso de louvor. E eu guardei aquilo no meu coração e falei assim, vou conversar com o pastor Kleber a respeito. E os meses se passaram, e eu com aquilo ardendo dentro do meu coração. Falei assim, mas não é eu que estou na direção, né? É o pastor Kleber que está lá na sede, é o pastor Geraldo que está lá na sede. E aquilo ardendo dentro do meu coração, e os trabalhos do Senhor vieram, e né, o trabalho na casa do Senhor, e nós envolvidos, e os meses foram passando, e eu e Rochelle, nós viajamos, e nós fizemos muitas coisas na obra do Senhor, e aquilo ardendo dentro do meu coração, e eu sempre falando com o pastor Geraldo, pastor, preciso conversar com o senhor, não é, pastor? Preciso conversar com o senhor, pastor. E nunca que dava certo de conversar com o pastor. Pastor ocupado de lá, nós ocupados do outro lado, todo mundo ocupado numa ocupação. E eu querendo conversar com o pastor. E eu falei assim, vou orar. E eu me lembro que numa noite eu falei assim, Senhor, se realmente isso for do coração do Senhor, eu quero que o Senhor confirme isso no meu coração. E eu me lembro que eu conversei com o pastor Kleber. O pastor Kleber falou assim, nossa, Dani, ótimo, glória a Deus, é bom demais. Mas vamos conversar com o pastor Geraldo? Vamos. O pastor Geraldo, ele gosta de escolher os ministrantes. Né, pastor? Todo congresso a gente traz para ele o projeto e ele sempre aprova os ministrantes. Eu falei assim, Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é que faz. E eu orei. Eu falei assim, Senhor, estou com um tema, com os ministrantes, como é que eu faço? E eu fiquei daquele negócio dentro de mim. Nem falei nada com o Rochelle, mas fiquei com aquilo dentro de mim. Ele não sabia também não tinha comentado com ele não. Ficou só eu e Deus mesmo. Aí numa noite eu orei. E eu estava, assim, receosa de falar com o pastor Geraldo. Ó, para vocês verem, né? 20 anos aqui na testa do pastor Geraldo e receosa de falar com ele, né? Aí orei. E naquela noite Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. Deus me colocava montada num cavalo branco. E esse cavalo branco, ele estava sem rédeas, sem freio. E eu montei nele em pelo. Cavalo branquinho mesmo, em pelo. E o mais interessante que me chamou a atenção, porque foi nas nuvens. Foi nas nuvens. E aí uma voz veio sobre mim naquele momento ali, e eu sentia as mãos e a voz daquele ser falando comigo, e ele falando assim, ó, eu estou revestindo você agora com uma nova veste, estou colocando sobre você umas vestes novas, eu já estava vestida, mas ele veio e colocou sobre mim uma outra veste, me revestiu com uma outra veste em cima daquele cavalo. E falou comigo assim, pode ir, porque é eu que estou na direção. Pode ir, porque é eu que estou direcionando você. Não fique com medo, pode ir. E aí naquele dia eu acordei e falei assim, preciso falar com o pastor Geraldo. É hoje, tenho que falar com ele, é hoje. E aí eu vim para a reunião e falei assim, não sai daqui sem falar com o pastor Geraldo hoje.
Fiquei aqui até 00:30. Mas que eu falei com o pastor Geraldo, eu falei. Falei assim, pastor, olha, Deus colocou no meu coração o congresso, Deus colocou no meu coração o tema do congresso, e os ministrantes é fulano, fulano e fulano. E o pastor, amém. Glória a Deus. Amém. Assim seja, então vai ser assim. Sabe, eu fui para casa igual uma criancinha, assim, saltando de alegria, né? Pulando de alegria, porque Deus trouxe confirmação naquele momento. Deus trouxe a revelação naquele momento. Deus trouxe o entendimento daquele momento. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que faz todas as coisas. Nós precisamos disso, nós precisamos de entender a presença de Deus. Nós precisamos de compreender a presença de Deus. Sabe, não achar que a presença de Deus é uma brincadeira. Não achar que a presença de Deus é uma coceirinha no meu ouvido. Sabe, que a presença de Deus é uma sensaçãozinha que eu sinto no meu coração. Não, a presença de Deus, quando ela vem sobre nós, assim, ó, algo extraordinário acontece. Você não consegue se conter. Não tem como. Não dá. A glória de Deus, ela é tão tremenda que por que quando a glória de Deus vem sobre um lugar, muitas pessoas não conseguem ficar de pé? Uns caem, outros choram, outros pulam. Porque a presença de Deus não dá para a gente conter ela. Ela extravasa. A presença de Deus é notória. A presença de Deus não é algo que você deixa escondido. Não dá para esconder a presença de Deus. Dá para esconder uma cidade edificada? Você consegue esconder Belo Horizonte, gente? Esconde Belo Horizonte. De longe você enxerga aquela cidade. Você contempla as luzes. Assim é a presença de Deus na nossa vida. Nós reluzimos como astros nessa terra, nesse mundo. O brilho de Jesus está em nós. A glória do Senhor paira sobre a nossa vida. Então, quando você fala, você transmite a presença de Deus. Quando você canta, você transmite a presença de Deus. Quando você aconselha alguém, quando você conversa com alguém, você transmite a presença de Deus. Se nós não estamos transmitindo a presença de Deus naquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos rever os nossos conceitos. Se nós não estamos transmitindo a presença de Deus dentro da nossa casa, dos nossos, nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque a presença de Deus, quando ela é notória na nossa vida, todos os nossos, eles são contagiados com a presença de Deus. É inevitável. É inevitável. Como que eu tenho carregado a arca da aliança? Você tem sido o sacerdote que tem colocado a arca de Deus sobre os seus ombros e dito para o Senhor como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas muitas pessoas, elas estão como os Jonas a princípio, pegando outra direção, indo para outro lugar, fazendo outras coisas, e esquecendo a ordenança do Senhor. E eu trago à memória mais uma vez, 1 Crônicas, capítulo 13. A intenção deles era muito boa: trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém. Vocês já ouviram aquele ditado que diz que no inferno está cheio de boas intenções? Já ouviram? No inferno está cheio de boas intenções. A intenção da pessoa às vezes é boa. A intenção de Saul foi boa. Ah, vou separar do melhor aqui das vacas, das ovelhas. Vou oferecer para o Senhor em sacrifício. Que Deus se agrada demais com o sacrifício. Deus chega para ele e fala assim: tenho eu tanto prazer em sacrifício do que me obedeço?
o obedecer é melhor do que o sacrificar. Às vezes tem pessoas que se sacrificam tanto, até oram, jejuam, passa tempo às vezes ali, mas na hora de obedecer, ele falha, porque ele não obedece. E a palavra do Senhor nos deixa bem claro que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque às vezes o sacrifício fora da vontade de Deus, ele se torna um prejuízo muito grande na nossa vida. O sacrifício sem observar os mandamentos do Senhor, eles causam desastres na nossa vida. Porque muitas pessoas boas, intencionadas, com boa intenção, na Bíblia, elas pereceram. Uzá pereceu. Davi ficou entristecido. Saul pereceu. Ele estava com boa intenção, mas Deus tinha dado uma ordem para exterminar tudo e não deixar nada. Quantas vezes Deus fala conosco assim, ó, renuncia tudo, abandona tudo, e nós ainda queremos aproveitar um pouquinho do que resta ali. Nós queremos fazer como a mulher de Ló, dar uma olhadinha para trás, porque eu estou deixando muita coisa boa. Olha o que eu estou perdendo. As Campinas está ficando. Oh meu Deus, meus bens estão ficando, os prazeres do mundo estão ficando. Quando Deus nos fez uma promessa de algo muito mais valioso, estamos aqui preocupados com algo que perece. Quando Deus nos prometeu o céu, ruas de ouro e de cristal. Esses pezinhos seus aí, ó, uns têm os pés bonitos, outros têm os pezinhos feios. Mas a palavra do Senhor diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam boa nova de salvação. Ainda que você considere o seu pezinho feinho, mas se você anuncia boas novas de salvação, ele é formoso. E esses nossos pés, eles vão pisar ruas de ouro e de cristal. E lá a traça não destrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Lá nunca vai acabar. Nunca. Nunca. Todas essas coisas são passageiras, irmãos. Tudo é passageiro. Tudo, tudo, tudo. Nós somos passageiros. Tiago diz que é como um vapor a nossa vida. Daqui a pouco acabou. O que eu estou fazendo com a presença de Deus? Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa manhã. O que você está fazendo com a presença de Deus? O que você está fazendo com a presença de Deus? Como você tem carregado a arca de Deus? Você tem feito como Uzá e Aió, querendo construir um carro novo, achando que Deus precisa de ajuda, achando que Deus precisa de você? Não, Deus não precisa de mim, de você. Eu preciso de Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso. Irmãos, não carregue a presença de Deus com irresponsabilidade. Lembre-se, você, criança, adolescente, jovem, velho, pastor, levita, obreiros da casa do Senhor, todos nós temos uma responsabilidade de carregar a arca da aliança nos nossos ombros. Quando fala de carregar nos ombros, fala de você tomar uma posição, de você ficar na posição, sem você sair dessa posição. E essa posição é uma posição de santidade. Essa posição é uma posição de pureza. Essa posição é uma posição de abandonar as práticas deste mundo, de se santificar, de se purificar. Santificai-vos para a obra do ministério. Você deseja ser um obreiro na casa do Senhor? Você deseja
abrir uma célula, você deseja abrir uma casa de paz, você deseja ganhar alma, se santifique. Se santifique, se santifique, se santifique. Deixe as suas raízes crescerem, crescerem, crescerem. Não preocupa muito com para fora, não. Não preocupa muito com o exterior, não. Preocupa mais com o interior seu. Cresça as suas raízes, porque quando você crescer as suas raízes, isso será notório. As demais coisas virão. Irmãos, a presença de Deus, ela assiste nesse lugar. A presença de Deus paira sobre este lugar. Eu não sei como que você entrou aqui. Talvez você entrou aqui como os filhos de Abinadab. Mas nesta manhã o Senhor já falou aos nossos corações: tenha fé e reverencie a presença de Deus. Deus está aqui nessa manhã para curar, para transformar, para purificar, para renovar, para transformar, para fazer nova todas as coisas na nossa vida. Irmãos, talvez você entrou aqui há quanto tempo? Você nem fala mais em línguas, você nem sabe mais como que fala em línguas. A presença de Deus está aqui. E você nem fala em línguas mais. Talvez você já profetizou um dia. Tem pessoas que ainda usam desculpa e falam assim: ah, mas eu sou como Saul, profetizou só uma vez e nunca mais profetizou. Não, meu querido. Deus quer te usar. Deus quer usar você. Muitas vezes é nós que não nos colocamos na posição. Muitas vezes é nós que não colocamos os nossos ombros para que a arca seja carregada dos nossos ombros. E aí nós damos desculpa que é isso, que é aquilo outro, que é por causa disso, que é por causa daquilo. Mas a culpa é minha. Eu preciso entrar por esses átrios com ação de graça. A Bíblia diz: entrai pelas portas com ação de graça. Entrai pelas portas com louvores ao Senhor. Ofereça ao Senhor o sacrifício de louvor. Ofereça a Deus o seu melhor. Sabe quantas vezes nós estamos presos nos nossos costumes, religiosidade. E a religiosidade nos afasta de Deus. A religiosidade nos faz como os fariseus. Nós queremos às vezes ser o perfeitão em tudo. E não fazemos o básico. Não fazemos o simples. O simples, que é reverenciar a presença de Deus. Reverenciar a presença de Deus. Eu quero nesta manhã, é uma manhã de cura, é uma manhã de transformação, é uma manhã de nós vermos a glória de Deus neste lugar, é uma manhã do Senhor se manifestar no nosso meio, é uma manhã de nós pedirmos ao Senhor, no início deste congresso: Senhor, purifica-me, santifica-me, eu quero ser santo, Senhor. Eu quero ser santo para a obra do Senhor. Eu quero ser santo para a obra do Senhor. E eu quero desafiar você nesta manhã. Você que quer nesta manhã purificar. Você nesta manhã que quer colocar os teus ombros debaixo das hastes da arca da presença de Deus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir ao altar do Senhor. Coloque os seus ombros debaixo dessa haste nesta manhã. Carregue a presença de Deus. Não tenha apenas um nome de cristão, não tenha apenas uma fachada de cristão, mas seja cristão autêntico, seja sal desta terra, seja luz deste mundo. Não esconda a luz que há em ti. Não esconda a luz que há em ti. Não esconda.